quarta-feira, o governo federal anunciou a medida provisória que irá permitir a redução da jornada de trabalho, com redução também do salário. A MP, assim como o Corona Voucher, são iniciativas para enfrentar a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Para a gente entender um pouco mais sobre essa medida preventiva que foi anunciada nesta quarta-feira, nós estamos recebendo a advogada Marilda Cardoso para explicar para a gente um pouco mais sobre este assunto. Marilda, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul, muito obrigada. Essa medida é muito recente, né? Acredito que para vocês, advogados, também tem algumas dúvidas com relação a isso. Sim, com certeza, Lara. Eu agradeço mais uma vez pelo convite aos telespectadores que nos assistem. Estão todos aí acompanhando, né, aguardando as medidas do governo. Essa já era esperada também, desde alguns dias atrás, e essa semana foi sancionada a medida a 936, né, de 2020. E qual que é o objetivo dessa medida? É evitar as demissões. Seria para os empregadores aí conseguir manter os contratos de trabalho dos empregados, mediante essa dificuldade financeira que eles também vêm sofrendo. Então, é uma medida aí econômica para o governo auxiliar tanto os empregadores como os empregados. E o que seria essa medida? Seria autorizar o empregador a reduzir a jornada de trabalho do empregado, porque tem casos que haverá necessidade, se o estabelecimento voltar a funcionar, talvez ele terá que fazer 2 turnos para não dar aglomeração de funcionários em empresas e fábricas. E também o próprio funcionamento, talvez ele volte aí a funcionar meio período, em jornada parcial, o próprio estabelecimento. O que ele vai poder fazer? Ele vai poder reduzir a jornada de trabalho do empregado dele e com isso reduzir também o salário do empregado. Então, na medida aí, ela estabelece a redução de 25%, 50% a 70% do salário dele, de acordo com a redução, vai sempre acompanhar a redução. O empregador terá que fazer um contrato individual de redução, ou contrato coletivo, né? Dependendo da classe, dos trabalhadores, do ramo, do segmento da empresa, para ele poder ser beneficiado por essa medida do governo. Marilda, mas com essa redução do salário, o empregado não sai prejudicado? Como que funciona isso? Ele vai ter redução, sim, mesmo com esse complemento do governo, porque o governo vai utilizar como base o valor do seguro-desemprego a que aquele empregado teria direito. Porque se ele fosse demitido, automaticamente alguns teriam direito ao seguro-desemprego. Então esse é o parâmetro. E a parcela do seguro-desemprego, ela nunca acompanha o salário que a pessoa recebia. Ela varia aí de 80%, 75%. Então o empregado vai ter sim um prejuízo em relação a isso. Mas ele vai manter o contrato de trabalho dele, quando tudo retomar, ele continua trabalhando na empresa. É um exemplo de cálculo mesmo, por exemplo, se o empregado recebe R$2.000, a empresa faz um contrato de redução de 50%, então seria R$1.000. E ele tivesse direito a uma parcela do seguro de 1.480. Então o governo vai complementar com 50% de 1.480. Então ele iria receber R$1.700 e poucos. Não chegaria aos 2.000, como eu falei, porque o seguro nunca chega à parcela. O seguro-desemprego é realmente um auxílio para ele receber enquanto ele procura um outro emprego. E nessa situação, esse valor que ele vai receber é para que ele não tenha o contrato dele rescindido. Mas também, por outro lado, ele vai trabalhar 50% só do que ele trabalhava. Essa medida vai beneficiar mais os empregadores ou os empregados? Como que vocês veem essa nova medida do Bolsonaro? Eu acredito que ela vai beneficiar ambas as partes, porque a empresa vai ser muito difícil ela custear um salário, né, pagando de forma integral, sendo que ela não tem os mesmos lucros dela, os mesmos rendimentos. Vai beneficiar também o empregado que não será demitido. Ele vai conseguir aí manter o contrato de trabalho dele. A ideia seria os dois. Porque nessa situação ambos estão perdendo, tanto os empregadores como os empregados. Porque não consegue funcionar a empresa da mesma forma, ter a mesma lucratividade que tinha. Então é o que eu falo, é um momento das duas partes ceder para ninguém perder totalmente. E por quanto tempo que vai ser válida essa medida provisória? Então, ela foi editada, né, sancionada até 90 dias. Porque a previsão aí dos economistas, do Ministério da Saúde, que em 90 dias consiga aí conter, né, a transmissão aí do vírus, se todos fizerem a sua parte. Manter o isolamento social. Eu acredito que em 90 dias, se for necessário prorrogar, haverá aí uma nova medida provisória com essa prorrogação.
mas daí imediata é de 30 a 90 dias. Se a empresa entender que não é necessário, ela faz aí um contrato de redução de 30, de 60 dias e aguarda se há necessidade de prorrogar por mais tempo. E Marilda, qualquer empresa pode fazer isso ou tem alguns critérios para os tipos de empresas, para o orçamento dela anual? Como que funciona isso? Bem, o critério que eles têm utilizado seria o faturamento declarado da empresa, bem como o salário dos empregados. Ele estipulou aí até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135. Seria para os trabalhadores que ganham até esse valor. Após esse valor, aí acredito eu que a empresa realmente será excluída. Pelo menos é o que a medida provisória trouxe. Mas eu acredito que seja o maior número aí, né, de trabalhadores aí que estão prejudicados. Seria para a classe aí trabalhadora, de produção, do comércio, até mesmo a área da saúde, né, que eles têm trabalhado assim de forma muito intensa, né, todos os trabalhadores da área da saúde, arriscando até mesmo a sua própria vida nesse momento aí de ganho de expansão, né, desse vírus, né, porque eles estão apostando que esse mês de abril é o mês de maior pico, que é agora que tem que realmente conter o isolamento social diante dessa pandemia. E essas medidas estão sendo editadas aí de forma rápida, sendo muito cobrado do governo, realmente, porque para evitar a demissão. E mesmo assim não vai conter. Eu acredito que empresas realmente serão fechadas e irão acabar demitindo. E como que a empresa que tem desejo de aderir a essa modalidade, essa MP, o que essa empresa tem que fazer? Aonde que ela deve procurar as informações? Onde que ela deve se cadastrar? Como que vai funcionar isso? Então, a empresa, ela tem seu próprio departamento pessoal, né, seu RH, Recursos Humanos, ou ela tem um contador que envia mensalmente esses dados aí para o governo no cadastro já apropriado para isso. Ela aderindo a essa medida econômica, ela terá que fazer os contratos e isso terá que ser enviado, ela fará a opção. Então, provavelmente, no mesmo cadastro onde ela fará, o contador terá a faculdade de enviar isso e fazer essa solicitação do repasse. Isso está válido já? O pessoal já pode começar a aderir? Como que está sendo? Sim, foi sancionado nessa semana e o governo prometeu aí que todos os sistemas que serão necessários estarão disponibilizados na próxima semana. Certo. Então, nós estamos acreditando aí que na próxima semana todo esse sistema esteja em pleno funcionamento. Até porque parte dessa diferença do complemento do salário que será repassado pelo governo cairá diretamente na conta do trabalhador. Então, esse envio de dados bancários, de documento do empregado, acredito que na próxima semana estará disponibilizado o sistema. Entendi. Marilda, tem mais alguma colocação com relação a essa MP para a gente? Sim, que os empregadores se informem aí, é um momento deles serem beneficiados com essa redução e faça o requerimento do complemento desse salário para os seus empregados, para evitar aí a demissão em massa, repentina. Até porque se a empresa for demitir, ela tem multa de 40% do FGTS, às vezes ela está despreparada para pagar isso agora, e férias vencida, e 13º salário proporcional, ela teria um maior ônus com as verbas rescisórias e demissão do que ela aderir a esse programa e ter esse auxílio do governo. Com certeza. Né? Marilda, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado novamente nosso convite. Eu que agradeço, Lara. Na próxima semana, o Entenda Direito vai falar sobre o Corona Voucher, o auxílio para as pessoas que são autônomas, microempreendedoras individuais, de R$ 600, que foi também sancionado pelo governo federal. Se você tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp que nós iremos repassar na próxima semana para o nosso próximo convidado do Entenda Direito. Nós ficamos por aqui e até a próxima edição.